Quem já teve um animalzinho de estimação e viu esse animalzinho desencarnar, já deve ter se perguntado: para onde vai o espírito dos animais? Mas será que os animais realmente têm espírito? Eles reencarnam? Então, pessoal, fique comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou falar com vocês sobre Rancho Alegre, a colônia espiritual sobre o estado do Mato Grosso. Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Bom, pessoal, então hoje nós vamos falar sobre Rancho Alegre, que é a colônia espiritual para onde são levados os espíritos dos animais. E como eu sei que surgem muitas dúvidas quando nós falamos sobre os animais e a espiritualidade, por exemplo, se os animais reencarnam, se o animalzinho pode reencarnar mais uma vez aqui comigo, entre outras dúvidas, então eu vou deixar um link na descrição desse vídeo de hoje para uma playlist aqui do canal Espírita com vários vídeos sobre a espiritualidade dos animais. E um outro link também, onde eu mostro para vocês todas as colônias espirituais existentes sobre o território brasileiro. E para vocês aprofundarem mais no assunto, eu sugiro os livros Todos os Animais São Nossos Irmãos, de Marcel Benedetti, e Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dá um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Antes de qualquer coisa, pessoal, eu preciso falar com vocês sobre essa questão das colônias espirituais, pois muitos amigos e amigas, após assistirem esse vídeo aqui, vão se interessar e vão buscar mais informações, e isso é muito bom. E vocês irão se deparar com toda certeza com vídeos ou textos que dizem que as colônias espirituais não existem. Por que isso? Porque elas não são mencionadas na codificação, nos livros de Allan Kardec. Note, pessoal, que nós não podemos encarar a codificação como alguns fundamentalistas encaram a Bíblia, porque para eles qualquer coisa que não esteja contida nela não tem valor doutrinário, tem que ser desconsiderado. No caso da codificação, nós não podemos ter esse tipo de pensamento e nem esse tipo de atitude, pois nós espíritas sabemos que a humanidade evolui e, dependendo da época, os espíritos não nos enviam todos os ensinamentos. Por exemplo, pessoal, daqui 100 ou 200 anos, nós ainda estaremos recebendo os ensinamentos dos espíritos, e muitos desses ensinamentos não podem ser transmitidos agora, pois talvez a gente não teria a compreensão necessária, ou mesmo o merecimento. Ou talvez tais ensinamentos não sejam compatíveis com o planeta de provas e expiações que é a Terra hoje. Tudo certo então, pessoal, quanto a isso? Muitos ensinamentos continuarão a chegar até a humanidade. Ensinamentos que não estão na codificação, e não há problema nenhum nisso, nenhum mesmo. Claro, a codificação ela é o norte de todo espírita, mas nós não podemos desconsiderar toda a literatura espírita, porque algumas informações não estão contidas na codificação. Bom, pessoal, feito então esses esclarecimentos, vamos então falar de Rancho Alegre, a colônia espiritual para onde vão os espíritos dos animais. Eu tenho certeza que vocês vão ficar muito felizes sabendo da existência desse lugar. Existem, pessoal, algumas colônias destinadas ao espírito dos animais
aqui sobre o Brasil e sobre todo o mundo, todo o planeta Terra. Pois veja, pessoal, o número de espíritos na condição animal é muito maior do que na condição humana. Logo, é preciso muitas colônias para abrigar todos esses espíritos, mas por algum motivo ainda não nos foi permitido conhecer tais colônias. Nós conhecemos Rancho Alegre e vamos falar dela então. Como eu já mencionei aqui hoje para vocês, Rancho Alegre está localizada sobre o estado do Mato Grosso, no centro-oeste brasileiro. Hoje ela possui essa localização, mas nem sempre foi assim, pois ela foi desmembrada de uma outra colônia. Eu vou explicar direitinho isso aqui para vocês. Olha só que curioso, pessoal. Ela foi criada originalmente para abrigar os espíritos dos índios da América Central massacrados pela colonização espanhola. E posteriormente também começou a abrigar o espírito dos índios brasileiros que morriam pela ação da colonização portuguesa. As mortes, pessoal, dos indígenas das Américas devido à colonização europeia criou uma situação muito difícil na espiritualidade. Uma grande quantidade de espíritos que lá chegavam sem a mínima noção se estavam vivos ou mortos, porque eram espíritos jovens esperando a semente de uma nova vida, porém muitos morreram de forma traumática. Esses espíritos eles eram resgatados pelos espíritos dos seus antepassados, que criaram então uma cidade no plano espiritual, uma colônia chamada Joníse, que significa povo amigo, justamente para amparar e cuidar desses espíritos dos indígenas que lá chegavam nessa triste condição. A colônia espiritual Joníse, pessoal, ela era imensa, já que ela abrigava espíritos de toda a América e a maioria morrendo então devido à colonização. Ela se estendia do que hoje é a Flórida, nos Estados Unidos, até onde é o Rio de Janeiro hoje no Brasil. E chegou um momento, pessoal, que os espíritos que cuidavam da colônia, os espíritos dos índios, decidiram então desmembrar Joníse, pois assim ficaria mais fácil receber e cuidar dos espíritos dos índios, e disso surgiram então várias colônias espirituais sobre a América. Mas note, pessoal, que a colonização europeia nas Américas não fazia vítimas apenas entre os indígenas, mas também entre os animais selvagens, que eram mortos de maneira intensa pelos exploradores. Então, os espíritos mentores de Josine, os espíritos indígenas, mesmo desmembrada a colônia, se compadeceram dos espíritos dos animais e começaram então a receber esses espíritos também então nessas colônias. Cuidavam deles e depois que eles se recuperavam, eram mandados para outras colônias espirituais, também destinadas a animais, colônias sobre o continente africano. E depois de lá, então, esses espíritos eram encaminhados pelos mentores dessas colônias para uma nova reencarnação. Mas acontece, pessoal, que o número de espíritos dos animais que chegavam à colônia eram sempre maiores e não haviam trabalhadores espirituais suficientes, pois eles se dedicavam prioritariamente então aos espíritos dos indígenas. Então foi decidido que a colônia deveria se desmembrar mais uma vez e assim ser criada uma colônia dedicada exclusivamente aos espíritos dos animais, e nela poderiam trabalhar todos os espíritos que se interessassem então por esse resgate dos animais. Com o tempo, voluntários espirituais começaram a chegar e então foi criada a colônia Recanto dos Animais. Ela ficava localizada na região da Amazônia e recebia o auxílio dos espíritos da natureza, os elementais. Temos um vídeo aqui no canal sobre esses espíritos, viu, pessoal? E o link também está aqui na descrição.
Posteriormente, a colônia passou a se chamar Rancho Alegre e passou a ficar localizada então onde hoje é o Mato Grosso. Bom, pessoal, hoje a colônia recebe espíritos de animais selvagens e domésticos e não dá briga nenhuma não, viu, pessoal? Existem alas específicas lá em Rancho Alegre, alas para o tratamento de doenças infecciosas, há hospitais veterinários para cuidar dos espíritos dos animais que lá chegam, há também o setor de reencarnação desses animais, escolas de especialização e bibliotecas para o estudo e aperfeiçoamento dos espíritos que cuidam desses animais desencarnados, grandes áreas de lazer e diversas especialidades direcionadas aos animais, bem como alas onde são realizados estudos e pesquisas sobre a ecologia e sobre a manipulação genética. Bom, pessoal, agora eu vou trazer um texto aqui para vocês, um texto muito bonito sobre Rancho Alegre, um texto que está na internet. Eu tirei ele do site Nova Era.